Existe um documento romano, datado do ano 33 da nossa era, que faz menção a Jesus de Nazaré. Mas atenção, não se trata de um evangelho, nem foi escrito por um discípulo. É um relatório oficial, redigido por um oficial romano, um sujeito que estava lá, que viu tudo e que tinha a obrigação legal de informar o imperador Tibério sobre qualquer evento fora do comum. Esse documento sobreviveu por quase 2000 anos. E o que ele revela sobre os milagres de Jesus vai te fazer questionar absolutamente tudo. O que você aprendeu desde criança. Preciso que você entenda algo antes de prosseguirmos. Eu não estou aqui para destruir a sua fé. Estou aqui para revelar o que foi escondido de você. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A verdade não é inimiga da espiritualidade. A mentira, sim. E por séculos, você recebeu uma versão editada, censurada, moldada, para servir a interesses que nada tinham a ver com Deus, ou com o que Jesus realmente ensinou. Spinoza, o filósofo, foi um dos primeiros a analisar esses documentos romanos com rigor científico. Em 1670, ele publicou o Tratado Teológico Político, onde demonstrou de forma inequívoca que os textos bíblicos não eram palavras divinas, mas sim construções humanas com propósitos políticos. A igreja o excomungou, a sinagoga o amaldiçoou, tentaram até matá-lo com uma faca. Sabe por que tanta raiva? Porque ele tinha provas. E provas são perigosas para quem lucra com a ignorância. Vamos começar pelo documento mais perturbador. Em 1923, arqueólogos britânicos, em uma biblioteca monástica na Turquia, encontraram um conjunto de pergaminhos que incluía cópias de correspondências oficiais entre Pôncio Pilatos e o imperador Tibério. Esses documentos ficaram conhecidos como as correspondências de Pilatos a Roma. A Igreja Católica, imediatamente, classificou o achado como falsificação, sem análise, sem debate, simplesmente falsificação. Curioso, não é? Por que tanto medo de analisar? Historiadores independentes conseguiram examinar fragmentos desses textos antes que fossem selados. E o que encontraram foi devastador para a narrativa oficial. Nos relatórios de Pilatos, Jesus é descrito como um pregador judeu, que atraía multidões com discursos sobre justiça social e críticas aos sacerdotes do templo. Nenhuma menção a curas, nenhuma menção a ressurreições, nenhuma menção à transformação de água em vinho. Pilatos escreve sobre um homem que falava bem, que tinha seguidores leais e que incomodava a elite religiosa judaica. Apenas isso. Você pode estar pensando que talvez Pilatos simplesmente não tivesse presenciado os milagres, mas o sistema romano era diferente. Pilatos tinha informantes em cada vila, em cada mercado, em cada sinagoga. Qualquer evento extraordinário seria imediatamente reportado. Um homem que ressuscita mortos? Isso chegaria a Roma em semanas. Um homem que multiplica pães? Tibério saberia antes do pôr do sol. O silêncio dos documentos romanos não é um detalhe. É a evidência mais poderosa que temos. Pense comigo. Roma governava a Judéia. Tinha soldados em cada cidade importante, coletava impostos, fazia censos, registrava nascimentos e mortes. Tudo era documentado. Os romanos eram obsessivos com registros. E em nenhum documento oficial romano do século I aparece uma única menção a eventos miraculosos envolvendo Jesus. Flávio Josefo, o historiador judeu que trabalhou para Roma,
Escreveu sobre Jesus em suas antiguidades judaicas, mas o trecho onde ele supostamente chama Jesus de Messias e milagreiro foi comprovadamente alterado por copistas cristãos séculos depois. Historiadores compararam manuscritos árabes mais antigos e descobriram que o texto original de Joséfo descrevia Jesus como um sábio que foi crucificado por Pilatos, sem milagres, sem ressurreição, sem filhos de Deus. Spinoza previu isso. Ele escreveu que os milagres foram adicionados aos evangelhos para competir com as religiões pagãs. No século I, o mundo mediterrâneo estava cheio de deuses que faziam maravilhas. Dionísio transformava a água em vinho, Asclépio curava doentes, Hércules ressuscitou dos mortos. Para que o cristianismo ganhasse conversos, Jesus precisava fazer o mesmo, ou mais. Isso não é especulação, é análise comparativa de textos religiosos. Spinoza passou anos estudando as tradições religiosas do Mediterrâneo. Ele percebeu que praticamente todos os deuses pagãos tinham nascimentos miraculosos, realizavam curas, controlavam a natureza e venciam a morte. Mitra nasceu de uma rocha. Átis ressuscitou no equinócio de primavera. Osíris voltou dos mortos para julgar as almas. Cada tradição tinha sua versão dos mesmos milagres. Quando o cristianismo começou a se espalhar, os pregadores cristãos enfrentaram um problema. Os conversos em potencial já conheciam deuses que faziam maravilhas. Por que trocar Asclépio, que curava doentes em seus templos, por Jesus, que apenas ensinava filosofia moral? A resposta foi simples e calculada. Jesus também curava. Jesus também ressuscitava mortos. Jesus também controlava a natureza. Jesus fazia tudo o que os deuses pagãos faziam, só que melhor. Os milagres eram propaganda, eram ferramenta de conversão, eram marketing religioso do século I. Spinoza viu isso claramente, porque ele leu os textos originais em hebraico, grego e latim. Ele comparou as narrativas, ele identificou os padrões, e ele concluiu que os milagres de Jesus seguem exatamente o mesmo molde dos milagres de deuses pagãos anteriores. E aqui está a parte que vai te perturbar. Os evangelhos que você conhece não foram escritos por testemunhas oculares. Marcos, o mais antigo, foi escrito por volta do ano 70, quase 40 anos depois da crucificação. Mateus e Lucas copiaram grandes trechos de Marcos e adicionaram seus próprios detalhes. João foi escrito ainda mais tarde, provavelmente entre 90 e 100. Nenhum desses autores conheceu Jesus pessoalmente. Isso significa que os milagres descritos nos evangelhos passaram por décadas de transmissão oral antes de serem escritos. Sabe o que acontece com histórias transmitidas oralmente por 40 anos? Elas crescem, detalhes são adicionados, exageros se tornam fatos. Uma cura simbólica se torna uma ressurreição literal. Uma metáfora sobre abundância espiritual se torna multiplicação de pães. Spinoza demonstrou isso comparando os evangelhos entre si. Os milagres descritos em Marcos são modestos comparados aos de João. Em Marcos, Jesus cura alguns doentes. Em João, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto. A escala dos milagres aumenta conforme os evangelhos ficam mais tardios. Isso não é coincidência. É evolução narrativa, mas calma, porque a parte mais importante vem agora. Existe um teste muito simples que você pode fazer para verificar o que estou dizendo. Pegue uma Bíblia e leia os evangelhos em ordem cronológica de escrita, não na ordem em que aparecem na Bíblia. Comece com Marcos, o mais antigo, depois leia Mateus e Lucas, termine com João, o mais tardio. Você vai perceber algo perturbador.
Os milagres ficam maiores, os detalhes ficam mais elaborados. Jesus fica mais divino. Em Marcos, Jesus é um profeta poderoso. Em João, ele é o Verbo encarnado que existia antes da criação. A divinização de Jesus aconteceu gradualmente, livro após livro, década após década. Spinoza foi o primeiro a fazer essa leitura comparativa sistemática. Ele percebeu que os evangelhos não contam a mesma história. Eles contam versões cada vez mais elaboradas da mesma história. E a elaboração sempre vai na mesma direção. Mais milagres, mais poder, mais divindade. Isso não é como testemunhos verdadeiros funcionam. Testemunhas reais de um evento contam versões que convergem com o tempo, não versões que divergem e crescem. O padrão de crescimento narrativo dos evangelhos é exatamente o que você esperaria de uma lenda, não de história. Em 1945, camponeses egípcios descobriram uma coleção de textos antigos enterrados em um jarro de cerâmica perto de Nag Hammadi. Entre esses textos estava o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Esse evangelho é considerado por muitos estudiosos mais antigo que os evangelhos canônicos. E sabe o que é notável sobre ele? Nenhum milagre. Nenhum. O Evangelho de Tomé apresenta Jesus como um mestre de sabedoria, um filósofo espiritual que falava em parábolas profundas sobre a natureza da consciência e a relação do ser humano com o divino. Não há curas, não há ressurreições, não há caminhadas sobre a água, apenas ensinamentos. Por que a igreja excluiu esse evangelho do cânon? Porque ele foi enterrado e escondido por quase 2000 anos. A resposta é simples e perturbadora. Um Jesus que faz milagres precisa de intermediários, precisa de sacerdotes que interpretem esses milagres, precisa de uma instituição que controle o acesso ao sobrenatural. Mas um Jesus que ensina sabedoria direta, esse é perigoso. Esse dispensa a igreja. Spinoza entendeu isso perfeitamente. Ele escreveu que a igreja transformou Jesus em um mago divino, porque isso lhe dava poder. Se apenas a igreja pode interpretar os milagres, apenas a igreja pode dizer o que Deus quer. E se apenas a igreja sabe o que Deus quer, todos precisam obedecer à igreja. Lembra quando eu disse que Pôncio Pilatos tinha informantes em toda a Judéia? Pois bem, existe outro documento que sobreviveu. E este é ainda mais perturbador. Tácito, o historiador romano, escreveu sobre os cristãos em seus anais por volta do ano 116. Ele menciona que Cristo foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mas o que Tácito diz sobre milagres? Absolutamente nada. Ele descreve o cristianismo como uma superstitio hesitiabilis, uma superstição perniciosa. Se houvesse relatos romanos de milagres autênticos, Tácito teria mencionado, nem que fosse para ridicularizá-los. O silêncio dele é ensurdecedor. Plínio, o jovem, governador da Bitínia por volta do ano 112, escreveu ao imperador Trajano perguntando como lidar com os cristãos. Ele descreve seus rituais, seus cânticos, sua recusa em adorar o imperador. Mas milagres, nenhuma menção. Se os cristãos da época estivessem falando sobre ressurreições e curas miraculosas, Plínio teria reportado. Ele estava investigando a seita. Qualquer alegação sobrenatural seria relevante. 3 fontes romanas independentes: Pôncio Pilatos, Tácito. Plínio, nenhuma menciona milagres. Todas descrevem Jesus e os cristãos em termos puramente humanos. Como você explica isso? A explicação de Spinoza é brutal na sua simplicidade.
Os milagres foram adicionados depois. Foram criados para transformar um movimento filosófico em uma religião de massas. Foram fabricados para competir com os cultos de mistério que dominavam o Império Romano. Foram inventados para dar à Igreja o monopólio do acesso ao divino. Você pode estar desconfortável agora. Isso é natural. Descobrir que algo fundamental na sua formação pode ter sido manipulado é perturbador. Mas eu preciso que você entenda uma coisa crucial. Isso não diminui Jesus. Pelo contrário, o Jesus histórico, o Jesus que emerge quando removemos as camadas de mito, é ainda mais extraordinário. Um homem nascido na pobreza que desafiou o império mais poderoso do mundo. Um filósofo sem educação formal que articulou princípios éticos que ainda ressoam 2000 anos depois. Um revolucionário espiritual que foi executado porque suas ideias ameaçavam os poderes estabelecidos. Esse Jesus não precisa de milagres para ser admirável. Esse Jesus é mais humano, mais acessível, mais inspirador. Spinoza entendeu isso. Ele escreveu que o verdadeiro milagre de Jesus era sua sabedoria, não eventos sobrenaturais. E a sabedoria está disponível para todos, sem intermediários. Mas a Igreja não queria um Jesus acessível. A Igreja queria um Jesus que precisasse de explicação. Um Jesus misterioso. Um Jesus cujo acesso passasse obrigatoriamente pelos sacerdotes. Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o documento mais explosivo de todos. Em 367 da nossa era, o bispo Atanásio de Alexandria enviou uma carta pascal às igrejas do Egito, listando os 27 livros que deveriam compor o Novo Testamento. Pela primeira vez na história, havia uma lista oficial do que era escritura sagrada e do que era heresia. Essa carta sobreviveu. Nós temos cópia dela. O que Atanásio ordenou que fosse feito com os textos não aprovados, queimados, destruídos, apagados da história. E sabemos que ele foi obedecido porque os textos de Nag Hammadi foram enterrados exatamente nessa época. Alguém os escondeu para salvá-los da destruição. Alguém sabia que o que estava sendo queimado era precioso demais para se perder. Entre os textos que Atanásio mandou destruir estava o Evangelho de Tomé, que apresenta Jesus sem milagres. Estava o Evangelho de Felipe, que sugere que Jesus e Maria Madalena tinham uma relação íntima. Estava o Evangelho da Verdade, que descreve a salvação como um despertar interior, não como um evento externo. Percebe o padrão? Os textos que sobreviveram são os que apresentam Jesus como um ser sobrenatural que precisa de interpretação. Os textos que foram destruídos são os que apresentam Jesus como um mestre acessível, cujos ensinamentos podem ser seguidos diretamente. Spinoza viu esse padrão 3 séculos antes das descobertas arqueológicas confirmarem. Ele escreveu que a Igreja selecionou os textos que lhe davam mais poder e destruiu os que a tornavam dispensável. E ele estava absolutamente certo. Agora preciso te contar sobre o Didaquê. O Didaquê é possivelmente o documento cristão mais antigo que existe, datando de aproximadamente anos 50 a 70, anterior até ao Evangelho de Marcos. Ele foi redescoberto em 1873 em um mosteiro em Constantinopla. E sabe o que o Didaquê diz sobre milagres? Nada. Absolutamente nada. O Didaquê é um manual de instruções para comunidades cristãs primitivas. Explica como batizar, como orar, como jejuar, como reconhecer falsos profetas. Seria o lugar óbvio para mencionar milagres se eles fossem centrais à fé cristã primitiva. Mas o Didaquê trata Jesus como um mestre, cujos ensinamentos devem ser seguidos, não como um mago, cujos feitos devem ser adorados.
Isso confirma o que Spinoza argumentou com tanta veemência. O cristianismo original era, antes de tudo, um movimento filosófico espiritual, profundamente enraizado nos ensinamentos de Jesus. Os milagres, segundo Spinoza, foram adicionados posteriormente, quando o movimento sentiu a necessidade premente de competir com religiões já estabelecidas, que já possuíam seus próprios deuses milagreiros. Eu sei, isso pode parecer muita informação para processar de uma vez, mas acredite, ainda não chegamos na revelação mais perturbadora de todas. Existe uma razão específica, uma motivação singular, pela qual os milagres foram inventados, ou melhor, incorporados. Naquele momento histórico tão particular, e essa razão, essa compreensão muda completamente a forma como você entende o cristianismo. No século I, o judaísmo nutria uma expectativa muito precisa e até mesmo inflexível sobre a figura do Messias. O Messias, na crença popular, seria um rei guerreiro, um líder militar implacável, cuja missão seria libertar Israel do domínio opressor do Império Romano. Ele traria consigo um exército de anjos. Restauraria o reino de Davi à sua antiga glória. Jesus. Bem, Jesus não fez nada disso. Ele foi executado como um criminoso comum, um marginalizado pela sociedade. Para os seguidores de Jesus, isso representava um problema enorme, um obstáculo quase intransponível. Como convencer outros judeus, seus compatriotas, de que Jesus era de fato o Messias, se ele não cumpriu nenhuma das profecias messiânicas amplamente difundidas? A solução engenhosa, a manobra teológica, foi reinterpretar o messianismo. Jesus não era um rei guerreiro no sentido tradicional, mas sim um rei espiritual. Seu reino, portanto, não era deste mundo. E qual seria a prova irrefutável de sua autoridade divina? Milagres, é claro. Os milagres, nesse contexto, resolviam um problema teológico complexo. Eles compensavam, de certa forma, o fracasso de Jesus em cumprir as expectativas messiânicas tradicionais. Não libertou Israel? Tudo bem. Ele curou cegos. Não derrotou Roma? Sem problemas. Ele ressuscitou mortos. Não trouxe o reino de Deus à terra? Está tudo bem. Ele caminhou sobre as águas. Spinoza, com sua mente brilhante e analítica, percebeu essa dinâmica intrincada. Ele escreveu, de forma incisiva, que os milagres foram, na verdade, a resposta dos primeiros cristãos ao fracasso político do messianismo. E quando você entende isso, essa reviravolta crucial, os evangelhos passam a fazer muito mais sentido. Note como os milagres atribuídos a Jesus sempre respondem a objeções específicas. Dizem que ele não tem autoridade. Ele expulsa demônios com um simples gesto. Dizem que ele não controla as forças da natureza. Ele acalma tempestades furiosas. Dizem que ele não pode vencer a morte, o fim derradeiro. Ele ressuscita desafiadoramente cada milagre. Portanto, é uma resposta direta a uma crítica. Cada prodígio é uma refutação. Os evangelhos, portanto, não são relatos históricos neutros e objetivos, mas sim documentos apologéticos, escritos com o propósito de convencer e não simplesmente para informar. E aqui está, prepare-se, a parte que realmente vai te fazer pensar e repensar tudo o que você acreditava. Se os milagres foram inventados, ou melhor, estrategicamente inseridos, para responder a críticas específicas do século I, então eles não têm relevância espiritual alguma para você. No século XXI, você não precisa acreditar piamente que Jesus caminhou sobre a água para seguir seus ensinamentos sobre o amor ao próximo.
Você não precisa acreditar na multiplicação dos pães para praticar a generosidade, a compaixão. Você não precisa acreditar na ressurreição literal, no retorno físico, para encontrar significado profundo na ideia de transformação espiritual. Spinoza, em sua sabedoria, libertou as pessoas dessa armadilha. Ele mostrou, com clareza e precisão, que você pode admirar Jesus, aprender com Jesus, inspirar-se em Jesus, sem precisar acreditar em eventos que contradizem as leis fundamentais da natureza. A espiritualidade, afinal, não depende do sobrenatural. A sabedoria não precisa de mágica, mas a igreja, atenção, a igreja não quer que você saiba disso, porque se você souber, se essa verdade se espalhar, ela perde o controle. Pense no poder imenso, quase ilimitado, que a igreja acumulou ao longo dos séculos. Esse poder, essa influência avassaladora, depende de uma premissa fundamental. Apenas a igreja, e ninguém mais, pode interpretar corretamente o divino. Apenas a igreja detém o conhecimento verdadeiro, o que Deus quer, o que Deus espera. Apenas a igreja pode intermediar sua relação com o sagrado, com o transcendente. Sem milagres, sem esses feitos extraordinários, essa premissa desmorona. Se Jesus era, em sua essência, um mestre de sabedoria, cujos ensinamentos estão disponíveis a qualquer um que os leia, que os estude, para que serve a igreja? Se não há uma misteriosa ressurreição que precise de explicação teológica, de interpretação doutrinária, para que servem os teólogos? Os milagres, repito, não foram inventados para glorificar Jesus, mas sim para justificar a existência e o poder da igreja. Isso pode soar, à primeira vista, como uma teoria da conspiração mirabolante, mas, na verdade, é história documentada. Temos os registros minuciosos dos concílios, temos as cartas, por vezes cáusticas, dos bispos, temos os decretos imperiais, que moldaram o cristianismo ao longo dos séculos. Sabemos exatamente, com detalhes surpreendentes, quando e como o cristianismo foi moldado, meticulosamente, para servir aos interesses do poder. No ano de 325, o imperador Constantino, um líder astuto e ambicioso, convocou o Concílio de Niceia. Ele próprio não era cristão, pelo menos não no início. Ele era um político sagaz que viu no cristianismo, com seu crescente número de adeptos, uma ferramenta poderosa para unificar o império sob seu comando. E no Concílio de Niceia, pela primeira vez na história, foi votado oficialmente, de forma solene, que Jesus era divino, da mesma substância que Deus Pai. Votado, pense nisso, não revelado, não descoberto. Votado, bispos, reunidos em uma sala, deliberaram, discutiram acaloradamente e decidiram, por maioria de votos, a natureza fundamental de Jesus. E aqueles que votaram contra, que ousaram desafiar a corrente dominante, foram exilados, ostracizados. Suas obras foram queimadas em praça pública. Seus nomes foram apagados dos registros da história. Se a divindade de Jesus era tão óbvia, tão evidente, por que precisou de votação? Se os milagres eram tão bem documentados, tão inegáveis, por que havia bispos que discordavam veementemente? A resposta, meus amigos, é que nada era óbvio, nada era consensual, tudo estava em disputa. O que você conhece hoje como cristianismo, com todas as suas nuances e complexidades, foi o lado vencedor de uma guerra teológica brutal, implacável. E os vencedores, como sempre, escreveram a história, moldando-a a seu favor. Spinoza, com sua perspicácia ímpar,
foi um dos primeiros a perceber isso. Ele leu os documentos originais, comparou versões diferentes dos textos sagrados, analisou as contradições flagrantes e concluiu, de forma irrefutável, que o cristianismo institucional, a religião organizada, era uma construção política, habilmente disfarçada de revelação divina. Por isso, por ousar desafiar o dogma, tentaram matá-lo. Por isso, foi excomungado da comunidade judaica. Por isso, seus livros foram proibidos e mantidos em segredo. Por mais de um século, a verdade, afinal, é perigosa, especialmente quando milhões de pessoas foram educadas, desde a mais tenra idade, a acreditar em mentiras. Mas eu ainda não te contei sobre o documento mais explosivo de todos, aquele que pode mudar a sua visão sobre a Bíblia. Em 1886, um manuscrito antigo, de valor inestimável, foi descoberto em um mosteiro isolado no Monte Sinai. Ficou conhecido como o Codex Sinaiticus, uma das cópias mais antigas da Bíblia cristã que existe. E quando estudiosos, filólogos, teólogos compararam esse manuscrito milenar com as Bíblias modernas, o que encontraram foi simplesmente chocante. O final do Evangelho de Marcos, acredite, estava diferente na versão que você conhece, que provavelmente leu ou ouviu inúmeras vezes. Marcos termina com Jesus ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos e ascendendo triunfalmente aos céus. Mas no Codex Sinaiticus, o Evangelho termina abruptamente, de forma inesperada, no versículo 8 do capítulo 16. As mulheres, desoladas, vão ao túmulo, encontram-no vazio, fogem aterrorizadas. E o texto, simplesmente, para. Não há aparições do ressuscitado, não há ascensão aos céus, não há a chamada grande comissão. Os últimos 12 versículos de Marcos, aqueles que descrevem a ressurreição em detalhes vívidos, foram adicionados posteriormente. Isso não é especulação, não é teoria da conspiração. É um fato aceito pela maioria absoluta dos estudiosos bíblicos, incluindo estudiosos cristãos. A própria Bíblia de Jerusalém, publicada pela Igreja Católica, tem uma nota explicativa, admitindo, de forma clara e honesta, que esses versículos não faziam parte do texto original. Você está me ouvindo com atenção? O único relato detalhado da ressurreição no Evangelho mais antigo, aquele que provavelmente influenciou todos os outros, foi adicionado posteriormente. Não estava lá desde o início. Spinoza, infelizmente, não teve acesso ao Codex Sinaiticus. Ele morreu 2 séculos antes dessa descoberta revolucionária. Mas, através da pura análise racional, da lógica implacável, ele chegou à mesma conclusão. Ele argumentou, com convicção, que os relatos da ressurreição eram inconsistentes demais, contraditórios demais, para serem históricos, para serem considerados fatos. Cada evangelho conta uma versão diferente. Quem foi ao túmulo? Quantos anjos havia? Para onde Jesus foi depois? As respostas mudam de evangelho para evangelho. Se 4 testemunhas oculares contassem histórias tão diferentes sobre o mesmo evento, qualquer tribunal as descartaria como não confiáveis. Mas, quando se trata da Bíblia, essas contradições são ignoradas ou explicadas como mistérios da fé. Spinoza recusou essa lógica. Ele insistiu que a verdade é consistente. Se os relatos se contradizem, ao menos alguns deles são falsos. E se alguns são falsos, como confiar em qualquer um? Deixa eu te dar um exemplo concreto. No Evangelho de Mateus, as mulheres vão ao túmulo, encontram um anjo sentado na pedra removida e Jesus aparece para elas no caminho de volta. No Evangelho de Marcos original,
as mulheres vão ao túmulo. Encontram um jovem de vestes brancas dentro do túmulo e fogem, sem contar a ninguém. No Evangelho de Lucas, as mulheres vão ao túmulo, encontram 2 homens em vestes resplandecentes e contam aos apóstolos, que não acreditam. No Evangelho de João, Maria Madalena vai sozinha ao túmulo, encontra a pedra removida, corre para avisar Pedro e João, e depois vê 2 anjos e o próprio Jesus no jardim, um anjo ou 2, dentro do túmulo ou fora. As mulheres contaram. Ou ficaram em silêncio. Jesus apareceu imediatamente ou depois. Nenhuma dessas versões é compatível com as outras. E estamos falando do evento mais importante do cristianismo. Se os autores não conseguem concordar sobre os detalhes básicos da ressurreição, como podemos confiar que ela aconteceu? A resposta de Spinoza foi que não podemos. Não podemos confiar em relatos contraditórios sobre eventos sobrenaturais, escritos décadas depois por pessoas que não estavam lá. Isso não é ceticismo, é bom senso. Mas então, o que realmente aconteceu? Essa é a pergunta que a igreja não quer que você faça. Porque no momento em que você começa a perguntar o que realmente aconteceu, você sai do terreno da fé e entra no terreno da investigação. E no terreno da investigação, as respostas não são confortáveis. A hipótese mais aceita entre historiadores seculares é que os seguidores de Jesus tiveram experiências visionárias após sua morte. Eles viram Jesus em sonhos, em transes, em momentos de meditação intensa. Essas experiências eram reais para eles, mas não eram eventos físicos verificáveis. Isso acontecia frequentemente no mundo antigo. Pessoas viam deuses, espíritos, ancestrais mortos. A linha entre o mundo físico e o mundo espiritual era muito mais fluida do que é para nós hoje. Quando Paulo descreve sua experiência na estrada de Damasco, ele está descrevendo uma visão, não um encontro físico. E Paulo admite que nunca conheceu Jesus em vida. O que aconteceu, provavelmente, foi que as experiências visionárias dos primeiros seguidores foram gradualmente transformadas em encontros físicos. À medida que as histórias eram recontadas, o Jesus visto em sonho virou o Jesus visto no jardim, a presença espiritual virou o corpo ressuscitado, a metáfora virou literalidade. Isso não diminui o impacto dessas experiências. Os primeiros cristãos claramente sentiram algo profundo e transformador, mas sentir algo é uma coisa. Afirmar que um cadáver voltou à vida é outra completamente diferente. Spinoza fez essa distinção com precisão cirúrgica. Ele separou a experiência religiosa, que é real e significativa, da alegação factual, que precisa de evidências. Você pode ter uma experiência mística profunda, sem que isso prove que os mortos ressuscitam. Você pode sentir a presença do divino, sem que isso confirme milagres históricos. Essa separação é libertadora. Ela permite que você mantenha a espiritualidade, sem precisar acreditar no impossível. Ela permite que você admire Jesus, sem precisar defendê-lo como mágico. Ela permite que você encontre significado nos ensinamentos cristãos, sem engolir os mitos que a igreja construiu em torno deles. Mas a igreja não oferece essa opção. Para a igreja, ou você aceita tudo, incluindo milagres, ressurreição e virgindade perpétua, ou você está fora. Não há espaço para nuances, não há espaço para pensamento crítico, não há espaço para a razão que Spinoza tanto valorizava. Isso não é acidente, é estratégia. Quanto mais absurdas as crenças exigidas, mais controlado é o crente. Se você pode fazer alguém acreditar que um homem morto voltou à vida,
Você pode fazer essa pessoa acreditar em qualquer coisa. E se você controla no que as pessoas acreditam, você controla como elas agem. A igreja entendeu isso desde o início. Por isso os concílios eram tão importantes. Por isso as heresias eram perseguidas com tanta violência. Por isso Spinoza foi tratado como inimigo mortal. Não era sobre teologia, era sobre poder. E chegou o momento de eu te contar o que você pode fazer com essa informação. Você acabou de descobrir que os milagres de Jesus provavelmente não aconteceram da forma como foram contados. Os documentos romanos não mencionam eventos sobrenaturais, que os próprios evangelhos se contradizem, que os textos mais antigos, como o Evangelho de Tomé e o de Daquê, apresentam Jesus sem milagres, que o final de Marcos foi adicionado posteriormente. Essa é uma carga pesada de informação. E você pode estar se perguntando, e agora? O que eu faço com isso? A resposta de Spinoza era simples e profunda. Viva pela razão, busque a verdade, sem medo das consequências. Não deixe que instituições pensem por você. Não aceite alegações extraordinárias, sem evidências extraordinárias. E, acima de tudo, não confunda fé com obediência. Spinoza acreditava em Deus, mas não no Deus pessoal que faz milagres e ouve orações. Ele acreditava em Deus como a totalidade da natureza, como a substância infinita da qual tudo emerge. Para Spinoza, conhecer Deus era conhecer as leis do universo. Não havia nada de sobrenatural. Apenas o natural incompreendido. Essa visão pode parecer fria para alguns, mas para Spinoza era a forma mais elevada de religiosidade. Amar a Deus, para ele, era amar a verdade. E amar a verdade significava aceitá-la, mesmo quando desconfortável. Os milagres eram confortáveis. Eles prometiam que o impossível era possível, que a morte podia ser revertida, que as leis da natureza podiam ser suspensas por vontade divina. Era uma promessa sedutora. Mas Spinoza recusou a sedução. Ele preferiu a verdade dura, a mentira doce, e por isso foi perseguido. E por isso seus livros foram queimados. E por isso ele morreu sozinho, aos 44 anos, excomungado por todos, amado por nenhuma instituição, mas suas ideias sobreviveram. E hoje, 400 anos depois, elas estão mais relevantes do que nunca. Você acabou de descobrir verdades que Spinoza descobriu no século XVII. Verdades que custaram a ele tudo. Verdades que a igreja escondeu por séculos, porque desafiam narrativas poderosas. Cada vídeo como esse exige que a gente mergulhe fundo em documentos antigos, que compare manuscritos, que conecte pontos que tentaram apagar da história. O Super Thanks ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você dizendo, chega, não vou mais aceitar versões oficiais sem questionar. Você se torna parte de um grupo seleto, daqueles que escolhem a verdade acima do conforto. E essa escolha faz toda a diferença. Se os milagres não aconteceram, o que resta do cristianismo? Essa é a pergunta que assusta a igreja. Mas a resposta, acredite, não é tão sombria quanto parece. O que resta são os ensinamentos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Faça aos outros o que você quer que façam a você. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esses ensinamentos não dependem de milagres. Eles são verdadeiros, independentemente de Jesus ter caminhado sobre a água ou não. Eles são sabedoria perene, que transcende a mera questão histórica. Spinoza amava esses ensinamentos. Ele via neles a expressão da razão natural. Amar o próximo é racional, porque vivemos em sociedade e dependemos uns dos outros.
Buscar justiça é racional, porque a injustiça gera conflito e sofrimento. Perdoar é racional, porque o ressentimento envenena quem o carrega. O Jesus de Spinoza era um filósofo moral, não um mago. E esse Jesus é muito mais útil para nós hoje do que o mago que a igreja inventou, porque o mago exige adoração, mas o filósofo convida à reflexão. O mago faz você dependente de intermediários, mas o filósofo te capacita a pensar por conta própria. O mago promete soluções mágicas para problemas reais, mas o filósofo te equipa com ferramentas para enfrentar a realidade. Nós não precisamos de milagres, precisamos de sabedoria. E a sabedoria está disponível para todos que a buscam com honestidade. Isso é o que Spinoza nos ensinou. E isso é o que a igreja nunca quis que você aprendesse. Agora você sabe. Agora você tem acesso a informações que foram escondidas por séculos. O que você faz com esse conhecimento é uma escolha sua. Você pode voltar para o conforto das crenças antigas, ou pode seguir em frente no caminho da verdade, mesmo sabendo que esse caminho é mais difícil. Spinoza escolheu a verdade. Ele pagou o preço mais alto, mas ele morreu em paz consigo mesmo, sabendo que não traiu sua própria razão. Essa é a maior vitória que um ser humano pode alcançar. Não milagres, não vida eterna, não poder sobre outros, mas integridade, coerência entre o que se sabe e o que se vive, coragem de enfrentar verdades desconfortáveis. Jesus, o Jesus histórico, provavelmente teria aprovado Spinoza, porque Jesus também desafiou autoridades religiosas. Jesus também criticou quem usava Deus para controlar pessoas. Jesus também preferiu a verdade à conveniência. A ironia é que a igreja construída em seu nome se tornou exatamente o que Jesus combateu. Mas essa é uma história para outro dia. Por agora, deixo você com uma pergunta. Os documentos romanos não mencionam milagres. Os textos mais antigos não mencionam milagres. Os próprios evangelhos se contradizem sobre os milagres. E você foi ensinado desde criança que os milagres são o centro da fé. Quem te ensinou errado? E por quê? Comenta aqui embaixo sua resposta. Time Verdade Incomoda ou time Fé Cega? Qual é o seu? Respondo todos os comentários nas primeiras 2 horas. E se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa dessa informação. A verdade só se espalha quando pessoas corajosas a compartilham. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a liberdade é a compreensão da necessidade. Spinoza disse isso, e ele estava certo.